Olá, vamos falar sobre o relevo brasileiro. O relevo brasileiro, ele é caracterizado, tá, por baixas e médias altitudes. E as formas de relevos predominantes são os planaltos, as depressões e as planícies. Planaltos e depressões ocupam 95% do nosso território. Já as planícies, que são de origem sedimentares, ocupam aproximadamente 5%. Nós temos três formas, tá, de relevo, que são planícies. As planícies elas designam superfícies planas de baixa altitude, ou seja, com até 100 metros. São formadas por rochas sedimentares. E tem também aquelas que são chamadas de planícies litorâneas, que corresponde a terrenos planos e próximos a regiões litorâneas. Nós temos alguns tipos de planície, tá? Que são a planície costeira, que é formada pela ação do mar, tá? Ou pela decomposição de sedimentos marinhos. Nós temos a planície fluvial, que são formadas pela ação do rio ou pela decomposição de sedimentos de rios. E temos as planícies lacustres, que são formadas pela ação de lagos ou pela decomposição de sedimentos sedimentares. No Brasil, nós temos a planície amazônica, a planície do Pantanal e a planície litorânea. Já os planaltos, tá? São um tipo de relevo que é caracterizado em uma região plana, tá? Com elevadas altitudes, que são acima de 300 metros, e eles apresentam superfícies regulares e irregulares, tá? E são formados, tá? Pelas erosões de água e do vento. Os tipos de planalto que nós temos são planalto sedimentar, que são formados pelas rochas sedimentares. Planalto cristalino, que são formados pelas rochas cristalinas. E o planalto basáltico, que são formados pelas rochas vulcânicas. No Brasil, nós temos os planaltos são divididos nos seguintes: Planalto das Guianas, Planalto Brasileiro, Planalto Central, Planalto Meridional, Planalto Nordestino, Serra e Planaltos do Leste e Sudeste, Planalto do Maranhão e Piauí, Planalto de Cercado do Sudeste. E já as depressões, que são formadas pelo processo de erosão. As depressões são terrenos relativamente inclinados, possuem altitude baixa, tá? E nós temos dois tipos: a depressão absoluta, que está localizada abaixo do nível do mar, e a depressão relativa, que nós encontramos acima do nível do mar. Agora, quanto à nossa vegetação, tá? O nosso planeta ele é coberto pelas mais diversos tipos de planta. Agora, o que seria uma vegetação? Vegetação é um conjunto de planta de determinada região. E a característica dessas vegetação vai depender, tá, de cada lugar e de alguns fatores, tá? Que são clima, altitude, pressão atmosférica, volume pluviométrico, que no caso é a chuva, luminosidade e a atuação de massa do ar. Devido à ação do homem, tá, a vegetação está em constante mudança, ou seja, o homem agride, tá, a natureza. Por conta disso, nós vamos tendo algum tipo de transformação. No Brasil, existem 8 tipos de vegetação. A floresta amazônica, que tem um clima equatorial, é conhecida também como Amazônia Legal. A floresta dela é latifoliada, porque apresenta um tipo de folhagem larga, tá? Em grande número, e que torna as suas árvores densas, atingindo grandes alturas, tá? O clima da Amazônia é quente e úmido. As folhas da vegetação é de um verde bem definido, tá? E além disso, ela abriga inúmeras espécies de alimentos
espécies que se alimentam de si mesmo. Já a Mata Atlântica, tá? É a vegetação mais afetada pela ação do homem. Antigamente, a cobertura dela se estendia do estado do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Porém, tá? Com a ação do homem, a substituição da mata nativa para um plantio de cana-de-açúcar e queimada e extração da madeira, de madeira ilegal, tá? Só resta agora 7%. A vegetação dela é latifoliada, ou seja, folhagem larga. O clima é tropical úmido. Lá nós encontramos o pau-brasil, o cedro, o ipê, entre outras, tá? E temos também lá o pica-pau, o gavião, a onça-pintada, o mico-leão dourado e a caatinga. A caatinga encontra-se localizada no Nordeste. O clima é semiárido, a vegetação é xerófita, tá? O que seria xerófita? É uma vegetação, tá? Apropriada para a escassez da água, ou seja, ela não precisa da água, ela é adaptada para viver sem a água, tá? Por conta disso, ela adquire um formato espinhoso, tá? Ela é pobre em nutriente, tá? E também estão sofrendo agressões ambientais, que são as queimadas, tá? Essas queimadas, ela acaba empobrecendo o solo e dificulta o crescimento de planta. Lá nós encontramos tatu, tamanduá, rato, macaco, onça, os veados, capivaras e etc. E temos o cerrado, tá? O cerrado, encontramos ele no Planalto Central. É a segunda maior vegetação atrás da floresta amazônica, tá? Ela recobre 20% do território nacional. O clima lá é tropical, semiúmido. A vegetação de lá são árvores baixas e retorcidas, tá? Sofreu, né, e sofre ainda, né, a ação de danos ambientais, tá? Principalmente por conta do plantio da cana-de-açúcar, pecuária, plantio de soja, tá? E lá nós encontramos vários tipos de cobra, né? Como jiboia, cascavel, jararaca, encontramos o lagarto, tem a ema, né? Que é uma ave, o urubu-rei, urubu caçador, tucano, papagaio, gaviões, tá? E já no Pantanal, que é um outro tipo de vegetação, que se encontra no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, a vegetação lá é uma vegetação de transição, tá? Por ser composta de forma heterogênea por diferentes ecossistemas, ou seja, existem variedades. A vegetação ela se desenvolve em certas épocas, tá, do ano, porque é quando as áreas alagadas ficam imersas, tá? O clima lá é tropical continental, ou seja, verão quente e chuvoso, inverno frio e seco, tá? O alagamento lá é em novembro, é quando a chuva ela atinge a área mais alta, tá? E faz com que o nível dos rios aumente, e por conta desse aumento do rio, eles acabam inundando as planícies. Lá nós podemos encontrar a onça-pintada, a jaguatirica, o lobo-guará, anta, etc. Ariranha, cervos, tá? E temos também um outro tipo de vegetação, que é o pampas, tá? Conhecido também como campo sulino. O clima é subtropical, fica na região sul, tá? No caso, Rio Grande do Sul. A vegetação é composta por gramíneas e capim, tá? Gramíneas são aquelas capinzinhos bem pequenininhos. Surgem em colinas suaves, que são conhecidas como coxilhas, tá? Coxilhas própria, tá? É utilizado justamente para a criação de bovinos, de ovinos, para plantio de arroz, de soja, tá?
E também temos aí a mata da araucária, tá? A vegetação lá é predominantemente pinheiros, tá? O clima é subtropical, está presente no Paraná. A madeira é muito requisitada na produção de móveis. Por conta disso, tá? Nós temos aí um grande desmatamento. A sua cobertura original é quase inexistente, né? Porque já que é um produto que é bem voltado para a produção de móveis, tem o desmatamento, tem as queimadas, então a cobertura dessa mata, tá? Ela praticamente não existe mais, tá? E temos também os manguezais, tá? Que estão em áreas restritas de pântanos, litorâneos e regiões inundadas e baixas, tá? São sujeitos às ações das marés e abriga vegetação diversas e grandes raízes pneumótofa. Isso aí significa que são raízes que têm ar, tá? São raízes que respiram.